Vamos dar início à segunda parte da aula e vamos começar partindo dessa relação do direito e coerção. Para Kant, eu disse anteriormente que não é possível abrir mão do direito positivo. E Kant diz mais, a liberdade ela apenas existe porque há coerção. Ou seja, o direito é que é um instrumento coercitivo que permite justamente realizar a liberdade. É só porque há esse instrumento que a liberdade existe no mundo civil, a liberdade externa ou civil. O indivíduo, então, só será livre exteriormente dentro da lei, com a coexistência, ou com a existência, aliás, dos contratos e convenções. Só dentro da lei a liberdade é garantida. Fora da lei, estamos sujeitos aos arbítrios dos outros indivíduos, portanto, não há liberdade. Kant, então, toma uma posição contrária à reivindicação, digamos assim, básica do anarquismo, que vê na própria existência do Estado uma limitação para a liberdade. Pelo contrário, para Kant, é justo coagir alguém que é injusto. Essa é a função do direito e não é possível abrir mão dela para que a liberdade possa existir externamente. Uma passagem do Kant expressa claramente essa ideia de que é justo coagir quem age injustamente. Na página 77 para 78, diz ele, o direito está ligado à competência de exercer coerção. A resistência que frustra o impedimento de um efeito promove este efeito e é conforme ele. Ora, tudo que é injusto é um obstáculo à liberdade de acordo com leis universais. Mas a coerção é um obstáculo ou resistência à liberdade. Consequentemente, se um certo uso da liberdade é ele próprio um obstáculo à liberdade, de acordo com leis universais, isto é injusto, a coerção que a isto se opõe como um impedimento de um obstáculo à liberdade é conforme a liberdade, de acordo com leis universais, isto é justa. A coerção é justa, perceba o que ele está dizendo. Portanto, ligada ao direito, pelo princípio de contradição, há uma competência de exercer coerção sobre alguém que o viola. Fim da citação. Para Kant, então, a coerção do direito não deve ser vista como uma força assim, a serviço da vontade de alguém, do arbítrio de alguém, que usa disso como bem lhe aprouver, etc. Pelo contrário, a coerção deve ser pensada como algo a serviço da liberdade de todos. Qualquer direito em sentido estrito incluiria essa faculdade de coagir, que, portanto, é essencial ao direito aos olhos de Kant. O direito, em seu sentido propriamente estrito, para Kant, tem por objeto somente o que é externo nas ações. E é esse direito estrito que Kant afirma ser identificado com a coercibilidade, ou seja, com esse emprego da coerção a serviço da coexistência da liberdade. Vamos ler então uma passagem na qual Kant expressa isso, na página 78 da Metafísica dos Costumes. Diz ele, um direito estrito pode também ser representado como a possibilidade de um uso inteiramente recíproco de coerção que é compatível com a liberdade de todos de acordo com leis universais. Esta proposição exprime efetivamente que o direito não deveria ser concebido como constituído por dois elementos, a saber, uma obrigação, de acordo com uma lei, e uma competência de quem, por meio de sua escolha, submete outrem à obrigação para coagi-lo a cumpri-la. Ao contrário, pode-se localizar o conceito do direito diretamente na possibilidade de vincular coerção recíproca universal com a liberdade de todos, isto é, tal como o direito geralmente tem como seu objeto somente o que é externo nas ações, o direito estrito, a saber, aquele que não está combinado com nada ético, requer apenas fundamentos externos para determinar a escolha, pois somente então é ele puro e não mesclado a quaisquer preceitos da virtude. Direito e competência de empregar coerção, portanto, significam uma e única coisa. A lei de uma coerção recíproca, necessariamente em harmonia com a liberdade de todos, sob o princípio da liberdade universal, é, por assim dizer, a construção daquele conceito, ou seja, a sua apresentação numa pura intuição a priori. Fim da citação. Então Kant chega a
claramente a apresentar essa definição do direito como aquilo que permite a coexistência da liberdade, justamente porque se vale da coerção para impedir que o arbítrio possa ferir a liberdade de todos, segundo essa lei universal da liberdade. Então, o Kant chega a analisar duas situações excepcionais nas quais o direito e a coerção se dissociam. Essas situações excepcionais são a equidade, na qual existe um direito sem coerção, que é uma espécie de ideia de justiça, e o estado de necessidade, por outro lado, que é quando existe uma coerção sem direito, que é quando há uma suspensão do direito numa situação de necessidade. A coerção usada pelo direito claramente é entendida por Kant como justa, como a gente viu. Ela é justa justamente porque ela tem por fonte a razão. Ela é uma força a serviço da razão. A coerção, portanto, realizada pelo direito não deve ser vista por Kant como uma mera ameaça ou uma violência, né? Pelo contrário, o direito seria esse instrumento da realização da liberdade, da razão no mundo civil. Enfim, então a coerção ela dá eficácia ao direito, mas não propriamente a validade. O que dá validade ao direito é a razão, são os princípios da moralidade, que são, aliás, os princípios gerais, né, da razão prática, que vão alimentar tanto a moralidade no sentido mais estrito, como também o direito. Bom, agora vamos entrar na questão do direito público. O Estado, como Kant pensa o Estado, o contrato social, etc. Primeiro, enquanto o direito privado, para Kant, trata dos direitos naturais do homem, né, que são aqueles provenientes da liberdade, que, como a gente vai ver, é o único direito inato para Kant, o direito público, por outro lado, ele corresponde ao sistema legal que é constituído por meio de uma vontade representada em uma Constituição, né? O Estado, então, ele é construído por meio de um contrato social, né? Nasce de um contrato social. Kant aqui ele abraça uma teoria contratualista. O homem entra no Estado por vontade própria, porque afinal de contas ele é livre e ele precisa preservar essa sua liberdade. Então, para Kant, o contrato ele nasce da liberdade, porque aliás, todo contrato, né, pressupõe isso, uma liberdade de adesão, um exercício, portanto, da liberdade. Mas então o contrato que funda o Estado não só nasce da liberdade, como ele existe a serviço da própria liberdade. Então ele tem na liberdade o seu fundamento, mas também a sua meta. O Estado nasce da liberdade para realizar a liberdade. Essa é a ótica kantiana. A liberdade, então, como esse único direito inato do ser humano, e o Estado como esse modo de realizar externamente a liberdade, ou seja, realizar a liberdade no convívio humano, não apenas interiormente, moralmente. A liberdade, o direito então privado, ele não desaparece no direito público, nem deve desaparecer, mas o Estado civil ele não nasce para anular o direito natural, mas sim para possibilitar o exercício desses direitos da liberdade por meio da coerção. Enfim, então o que muda nessa passagem do direito privado para o público não é o conteúdo da regra, não é a sua substância, mas apenas a forma, é o modo de fazê-la valer. O direito se torna formalmente público, ainda que ele continue sendo substancialmente privado ou natural, na ótica de Kant. Vamos ler aqui então a definição que Kant oferece de direito público. Diz ele: o conjunto das leis, né, direito público então é o conjunto das leis que necessitam ser promulgadas em geral, a fim de criar uma condição jurídica, é o direito público. O direito público é, portanto, um sistema de leis para um povo, isto é, uma multidão de seres humanos, ou para uma multidão de povos que, porque se afetam entre si, precisam de uma condição jurídica sob uma vontade que os una, uma constituição, de sorte que possam fruir o que é formulado como direito. Essa condição dos indivíduos, no seio de um povo, na sua relação recíproca, é chamado de condição civil, status civilis. E o conjunto dos indivíduos numa condição jurídica, em relação aos seus próprios membros, é chamado de estado civitas. Isso está na página 153. E na página seguinte, 154, vou ler uma outra passagem na qual o Kant vai tratar dessa passagem do estado de natureza para o estado civil,
e vai defender que não é a experiência, mas sim a ideia racional que funda a condição civil, a razão que funda o Estado, portanto. Vamos ler na página 174. Não é a partir da experiência que aprendemos sobre a máxima de violência dos seres humanos e de sua malevolente tendência para se atacarem mutuamente antes de aparecer a legislação externa dotada de poder. Não é, portanto, um fato que torna necessária a coerção através da lei pública. Pelo contrário, por melhor predispostos e acatadores da lei que pudessem ser os homens, ainda assim está assentada a priori na ideia racional de uma tal condição, aquela que não é jurídica, que antes de uma condição legal pública ser estabelecida, indivíduos humanos, povos e estados jamais podem estar seguros contra a violência recíproca, uma vez que cada um detém seu próprio direito de fazer o que parece certo e bom para si e não depender da opinião alheia a respeito disso. Assim, a menos que queira renunciar a quaisquer conceitos de direito, a primeira coisa que tem a resolver é estabelecer o princípio segundo o qual é preciso abandonar o estado de natureza, no qual cada um segue o seu próprio critério, unir-se com todos os outros, com os quais a interação é inevitável, submeter-se a uma coação legal externa pública e assim ingressar numa condição na qual o que tem de ser reconhecido como a ela pertinente é determinado pela lei e lhe é atribuído pelo poder adequado. Não o que lhe é próprio, mas sim um poder externo. Em síntese, deve-se, acima de tudo mais, ingressar numa condição civil. Então fica claro aqui a maneira como Kant pensa isso. Essa passagem aparece para Kant como um dever para o ser humano, é uma exigência moral, não é um capricho ou apenas uma necessidade natural, não, é um dever que se impõe ao ser humano. E o Kant não vê percebam, constituir um Estado é um dever para o ser humano, um dever de natureza que tem uma dimensão prática e moral. E Kant não vê o Estado de natureza como necessariamente injusto, né, como Hobbes, por exemplo, pensava, mas sim como uma situação potencialmente injusta. E potencialmente injusta por quê? Porque é um Estado no qual não há juízes, né? Então, cada um vai seguir seu arbítrio e não há quem possa arbitrar, quem possa decidir isso com autoridade. Então, diz Kant. É verdade que o estado de natureza está na página 154 para 155. Desculpa. Voltando. É verdade que o estado de natureza não necessita, simplesmente por ser natural, de ser um estado de injustiça, de tratar-se mutuamente apenas em termos do grau de força que cada um tem. Mas ainda persistiria sendo um estado destituído de justiça, no qual, quando os direitos estão em disputa, não haveria juiz competente para proferir uma sentença detentora de força jurídica. Daí, cada um poderia compelir o outro, mediante a força, a deixar esse estado e ingressar numa condição jurídica. Então, numa condição jurídica, pois, embora cada um possa adquirir algo externo, assumindo o seu controle ou por meio de contrato, de acordo com seus conceitos do direito, essa aquisição permanecerá apenas provisória, enquanto não encerrar a sanção da lei pública, uma vez que não é determinada pela justiça distributiva pública e assegurada por uma autoridade que torne efetivo esse direito. Enfim, então, o Estado não é exatamente um estado de natureza, um estado de guerra de todos contra todos, de necessária injustiça, mas é um estado de ausência de justiça, né, como diz Kant, sem juiz. E Kant ressalta a inviabilidade da coexistência das liberdades exteriores. O maior defeito do estado de natureza, portanto, para Kant, não reside exatamente na ausência de leis. O grande problema é o que? A ausência de um poder com autorização para exercer a coerção. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor por que Kant pensa dessa maneira. E ao estabelecer pensar nesse problema, no grande problema do estado de natureza, o Kant também pensa nas diferentes formas de organização do Estado que vão ser problemáticas. A anarquia, por exemplo, qual que é o problema para Kant? É que é um poder no qual a lei e liberdade sem poder. A lei é puramente
moral, da razão e liberdade, mas sem o poder, né? Sem esse poder, sem esse juiz com poder coercitivo. E por isso é um problema. A anarquia é um problema para Kant. Ou o despotismo é um problema por quê? Porque há lei e poder, só que sem liberdade, né? Então também é um problema. É preciso lei, poder e liberdade para Kant. A barbárie. Por que a barbárie é problemática? Porque nós temos poder, mas sem liberdade e nem lei, né? Na barbárie não há nem lei nem liberdade, só há poder. E a república? A república, aí sim, nós temos poder com lei e com liberdade. Então esse é o Estado defendido por Kant, é uma república, o Estado republicano. O Kant não nega a existência de direitos no estado de natureza, ele apenas afirma que esses direitos, né, do estado de natureza, eles seriam provisórios, ainda sem a força pública, sem o direito público. E o Kant, nesse ponto, demonstra o seu justnaturalismo, ou seja, a afirmação de direitos por natureza, mesmo antes desses direitos serem impostos, né? Então, vou ler uma passagem na qual Kant claramente defende isso, diferentemente do Hobbes, por exemplo. Diz Kant: a única diferença é que a condição civil proporciona as condições sobre as quais essas leis são aplicadas, em consonância com a justiça distributiva. Assim, se os objetos externos não fossem sequer provisoriamente meus ou teus no estado de natureza, não haveria também quaisquer deveres de direito em relação a eles e, portanto, nenhum comando para abandonar o estado de natureza. Então, para Kant, já há o meu e o teu lá no estado de natureza. Isso não é simplesmente posto pelo direito, como Hobbes dizia, que não há o meu e o teu antes da lei. Para Kant, sim. E é justamente por isso que existe essa exigência, inclusive de natureza moral, para a constituição do Estado, justamente para preservar o meu e o teu, que já é dado, de alguma maneira, pela natureza. Bom, quanto ao contrato social, agora, numa passagem posterior, o Kant, ele expressa a sua ideia de um contrato originário, constituinte, como uma mera ideia da razão. Isso não é um fato, né? O Kant não está pensando em um fato histórico, ele está pensando numa pura ideia da razão, que não implica renúncia, na verdade, de liberdade inata, mas sim a sua realização. Perceba, o contrato social realiza a liberdade humana, né? Não é uma privação da nossa liberdade, pelo contrário, a gente não abre mão da liberdade, a gente abre mão de uma, entre aspas, liberdade selvagem e sem lei, um mero arbítrio, né? Diz Kant. O ato pelo qual um povo, aliás, deixa eu só dizer a página 158. O ato pelo qual um povo se constitui num Estado é o contrato original. A se expressar rigorosamente, o contrato original é somente a ideia desse ato, com referência ao qual exclusivamente podemos pensar na legitimidade de um Estado. De acordo com o contrato original, todos, omnes et singuli, né? Todos e cada um, no seio de um povo, renunciam à sua liberdade externa para reassumi-la imediatamente como membros de uma coisa pública, ou seja, de um povo considerado como um Estado. E não se pode dizer o ser humano no Estado sacrificou uma parte de sua liberdade externa inata a favor de um fim, mas, ao contrário, que ele renunciou inteiramente à sua liberdade selvagem e sem lei para se ver com sua liberdade toda não reduzida numa dependência às leis, ou seja, numa condição jurídica, uma vez que essa dependência surge de sua própria vontade legisladora. Então, fim da citação, a Constituição republicana é uma ideia da razão, ligada a um contrato originário, reafirmando a liberdade civil, a igualdade e a sujeição a um sistema legal. Então, Kant vai discutir na sequência do texto a separação dos os três poderes do Estado soberano, o legislativo, o executivo, o judiciário. Quanto ao poder legislativo, Kant vai dizer que essa expressão da vontade geral, dessa unidade de um povo que é capaz de legislar, está na página 156. Em uma clara perspectiva justnaturalista, Kant vai deixar claro que as leis positivas elas não podem contrariar as leis naturais da liberdade, da igualdade. E quanto ao poder executivo, aliás, outro ponto importante ainda sobre o poder
legislativa, é que Kant vai defender que, ainda que nem todos tenham poder para criar leis, é importante que todos possam ascender a essa posição, né? Ou seja, é preciso manter uma certa igualdade e uma liberdade para que todos, no seio do povo, tenham essa possibilidade. Qualquer um pode ascender, mudar da condição passiva, ou seja, do destinatário da lei, a uma condição ativa, né, de legislador. Bom, quanto ao poder executivo, Kant vai deixar claro que o governante não dita as leis. Na verdade, ele nem dita as leis, isso é próprio de um governo despótico, né? Quem dita a lei é o legislador, e o governante ele também não age de forma paternalista, tratando os cidadãos como crianças. Pelo contrário, isso também é próprio do despotismo. A gente vai ver na frente a importância dessas críticas de Kant ao paternalismo, mas no final eu vou voltar a esse tema. Bom, e quanto ao poder judiciário, Kant afirma que nem o chefe de Estado, nem o governante podem julgar, só o judiciário. O povo, portanto, julga a si mesmo, ainda que indiretamente, por meio das autoridades competentes, que são os juízes e os tribunais. Bom, uma observação geral, nesse momento, Kant vai discutir, né, no texto alguns efeitos da associação civil. Em primeiro lugar, o Kant investe contra a possibilidade de desobediência ou resistência ao poder soberano. Então, Kant afirma um dever do cidadão de obedecer às leis, o dever de cumprir as leis, sem que haja espaço para uma desobediência civil ou para uma revolta legítima contra a tirania, né? Isso apesar da base justnaturalista do pensamento kantiano. Vamos ler uma passagem, 158, da Metafísica dos Costumes, diz Kant: Poder-se-ia dizer desses poderes, considerados em sua dignidade, que a vontade do legislador, relativamente ao que é externamente meu ou teu, é a prova de censura irrepreensível, que o poder executivo do chefe supremo é irresistível e que a sentença do sumo juiz é irreversível, inapelável. A lei, então, deve ser sempre obedecida. Ainda mesmo que o Estado seja despótico, Kant vai dizer que a lei tem que ser obedecida. Admitir o direito à resistência, na verdade, para Kant, implicaria um retrocesso a um estágio anterior à sociedade civil, distanciando a humanidade ainda mais da paz perpétua, né, dessa comunidade de repúblicas puras, de estados republicanos puros, como sonha Kant, em um texto famoso, né, sobre a paz perpétua. Ao afirmar o dever de submissão às leis, qualquer que seja a origem do poder estabelecido, o Kant parece meio que se aproximar dos positivistas nesse ponto, que defendem que a autoridade não é a verdade que dita o direito. Mas ele afirma, Kant, que o povo não deve indagar a respeito da origem da autoridade. Está na página 161, é uma passagem longa, mas eu gostaria de ler, que é importante, diz Kant: Não cabe a um povo perscrutar, tendo qualquer propósito prático em vista, sobre a origem da autoridade suprema a qual está submetido, isto é, o súdito não deve raciocinar em termos práticos a respeito da origem dessa autoridade, como um direito ainda passível de ser questionado no tocante à obediência que a ele deve. Isso porque, posto que um povo deve ser considerado como já unido sob uma vontade legislativa geral, a fim de julgar mediante força jurídica acerca da suprema autoridade do Estado, não pode nem deve julgar diferentemente da forma que o presente chefe do Estado deseja que o faça. Quer um Estado comece com um efetivo contrato de submissão, como um fato, quer o poder tenha chegado primeiro e a lei somente depois, ou mesmo se devessem ter se sucedido nesta ordem, a um povo já submetido à lei civil, esses raciocínios sutis são completamente despropositados e, ademais, ameaçam perigosamente o Estado. Se um súdito, após ter ponderado sobre a origem última da autoridade então soberana, quisesse se opor a essa autoridade, seria punido, exterminado ou expulso, como um fora da lei, ex lex,
de acordo com as leis dessa autoridade, ou seja, com todos os direitos. Uma lei que é tão sagrada e inviolável que já constitui um crime o mero fato de pô-la em dúvida de modo prático e assim suspender momentaneamente seu efeito é considerada como se houvesse forçosamente se originado não de seres humanos, mas de algum legislador excelso, isento de falhas, e é isso que significam as palavras: toda autoridade procede de Deus. Essas palavras não constituem uma asserção sobre o fundamento histórico da Constituição Civil, ao contrário, estabelecem uma ideia na qualidade de um princípio de razão prática, o princípio segundo o qual o poder legislativo presentemente existente deve ser obedecido, seja qual for a sua origem. Fim da citação. Aqui talvez a posição de Kant, contrária à desobediência civil, seja um reflexo justamente do seu formalismo radical. Mesmo nos casos duvidosos, possivelmente injustos, o Kant permanece preso àquilo que está previsto pelo direito positivo. Nesse ponto, Kant, embora defenda um conceito moral do direito, o formalismo dele acaba levando ele a tomar uma posição assim, de um direito que parece independente da moral, que deve ser obedecido independentemente. E o Kant assim, se afasta radicalmente de Rousseau nesse ponto. A gente viu isso na aula sobre Rousseau, porque afinal de contas Rousseau colocava em questão justamente a origem e a legitimidade da autoridade. É tudo que Kant está falando que não se pode fazer. Em uma nota, aliás, o Kant é bastante enfático nesse ponto, e uma das expressões disso é o horror que Kant expressa acerca da possibilidade de uma execução formal de um monarca. Isso para Kant é pior do que um assassinato. E ele cita os exemplos do Carlos I e do Luís XVI na França, que foi condenado, etc., que para Kant é uma completa subversão de todos os conceitos do direito. Diz Kant, a razão do horror diante do pensamento da execução formal de um monarca por seu povo é, portanto, a seguinte: que embora seu assassinato seja considerado como somente uma execução, a regra que o povo converte em sua máxima, sua execução deve ser considerada como uma cabal subversão dos princípios da relação entre um soberano e seu povo, na qual o povo, que deve sua existência exclusivamente à legislação do soberano, se torna o seu senhor. De sorte que a violência é elevada acima dos mais sagrados direitos de maneira impudente e erigindo-se em princípio. Como um abismo que irreparavelmente tudo engole, a execução do monarca parece ser um crime do qual o povo não pode ser absolvido, pois é como se o Estado cometesse suicídio. Então essa é uma passagem forte de Kant, e Kant considera, em suma, que a noção de direito de resistência é contraditória, pois ela vai contra a própria condição civil, a existência mesmo de leis comuns, e implicaria uma situação absurda na qual o povo quer ser o juiz do seu próprio processo, contra o próprio soberano. Está na página 163, Kant dizendo o seguinte: portanto, um povo não pode oferecer qualquer resistência ao poder legislativo soberano do Estado que fosse compatível com o direito, uma vez que uma condição jurídica somente é possível pela submissão à sua vontade legislativa geral. E não existe, por conseguinte, direito de sedição, e menos ainda de rebelião. E menos do que tudo, o mais, existe um direito contra o chefe do Estado como pessoa individual, de atacar a sua pessoa ou mesmo sua vida, sob o pretexto de que abusou de sua autoridade. Qualquer tentativa nesse sentido é alta traição. E quem quer que cometa tal traição tem de ser punido, com nada mais do que a morte, por haver tentado destruir sua pátria. A razão do dever que tem um povo de tolerar até o que é tido como um abuso insuportável da autoridade suprema é sua resistência à legislação maior nunca poder ser considerada algo distinto daquilo que contraria a lei, e com efeito, como algo que suprime toda a Constituição legal. Fim dessa citação.
Aqui entra um aspecto interessante do pensamento de Kant, é que embora Kant negue qualquer possibilidade de resistência ativa, né, qualquer possibilidade de revolução, por exemplo, ou de sedição, ou de sublevação, etc., o Kant ele admite a possibilidade de uma reforma do próprio poder soberano. Uma reforma e uma resistência que ele vai chamar de negativa. O povo ele poderia se opor ao poder executivo por meio de seus representantes, por exemplo, no parlamento, coagindo o governo a adotar certo procedimento, mas, de certa maneira, o Kant deixa claro que o soberano não tem qualquer dever em relação aos seus súditos e que estes podem reclamar de alguma injustiça, mas nunca resistir às suas determinações. Então, o súdito pode reclamar, fazer críticas, etc., mas nunca resistir, nunca deixar de cumprir a lei, nunca deixar de cumprir uma determinação judicial e por aí vai. Na página 162, o Kant diz o seguinte: ora, desse princípio se deduz a seguinte proposição: o soberano tem apenas direitos relativamente aos seus súditos e nenhum dever que possa ser forçado a cumprir. Ademais, mesmo que o órgão do soberano, o governante, mesmo que ele proceda contra a lei, por exemplo, se opor-se à lei da igualdade na distribuição dos ônus do Estado em matéria de tributos, recrutamento, etc., os súditos poderão realmente fazer oposição a essa injustiça mediante queixas, mas não por meio de resistência. Enfim, então para Kant, o cidadão não pode se recusar a cumprir as leis. Mas tem uma distinção aqui, e caminhando para o final da aula, que eu acho importante a gente retomar. Ainda que o cidadão, ou seja, aquele indivíduo submetido às leis, faz parte de uma sociedade política, ainda que ele não possa legitimamente descumprir as leis para Kant, ainda que ele não possa resistir legitimamente, mas que ele tenha sempre que obedecer às leis, ainda que ele não possa se recusar a cumprir as leis, enquanto uma pessoa livre, capaz de pensar, etc., enquanto um erudito nesse sentido, ele pode expor suas ideias contra a injustiça das leis. Então há uma liberdade que é defendida por Kant, mesmo na maior das tiranias, dos despotismos. A resistência assume, então, em Kant uma outra via. Temos, assim, o dever de lutar contra o despotismo. Em Kant acha que a gente tem sim o dever de lutar contra o despotismo, mas não pela via da revolução, não descumprindo as leis, mas sim pelo livre pensamento. E nesse sentido, Kant vai afirmar como fundamental a garantia do uso público da razão. Enquanto um uso privado, Kant vai distinguir isso, aquele de um sujeito submetido a uma determinada instituição, um conjunto de regras, etc., ali ele é obrigado a obedecer. Mas, enquanto uma pessoa coloca questões, que pensa, etc., ali ele pode colocar todas as suas críticas e tal. Então, o uso público da razão seria o caminho lícito e eficaz para o esclarecimento, que é o papel fundamental da educação para a realização do bem político em Kant. E ser livre, para Kant, é pensar por si próprio e agir segundo a própria razão. Isso é que é ser livre. Uma capacidade que devemos desenvolver em sua plenitude, se servir da própria razão. O principal inimigo de Kant, qual que é? É o estado de dependência intelectual. A principal arma de Kant é a transformação. Para a transformação é o que? A liberdade de expressão, o uso público da razão. Pensar sempre a fundo todas as questões, mas obedecer. Essa é a máxima kantiana. E para concluir a aula, eu queria fazer referência a um texto belíssimo de Kant. Foi publicado em 1784 em um jornal, o Berlinische Monatsschrift, que era um jornal importante alemão, circulação das ideias iluministas, enfim, e que tinha colocado uma pergunta, que vários pensadores da época ofereceram diferentes respostas, e a pergunta era: Was ist Aufklärung? O que é o esclarecimento ou o iluminismo? E o texto kantiano, publicado então nesse jornal, ficou muito famoso. Nesse texto, e que tem muito a ver com esse final da aula, com essa forma como Kant pensa a transformação, a libertação. Vamos lembrar a definição que Kant oferece de esclarecimento, ou de Aufklärung, logo no primeiro parágrafo do seu texto, que é uma das
linhas muito mais famosas, das mais famosas da filosofia. Está aí a passagem, eu vou ler. Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. Fim da citação. Então, qual que é o grande foco de Kant? É preciso que os seres humanos sejam capazes de se guiar pela sua própria razão, né? Que eles não se curvem a ninguém, que eles se emancipem, ou seja, que eles deixem esse estado de menoridade no qual alguém te conduz, te governa, etc., para que você mesmo passe a governar você mesmo, a ditar suas próprias ações baseadas na razão. Enfim, essa liberdade que Kant quer provocar, produzir, incentivar no mundo, né? Então, de nada adianta um Estado que faça o que é certo se as pessoas elas mesmas não estão agindo livremente, né? Enfim, então tem um grande... O Kant, assim, no fundo, né, ele está conectando a crítica ao Aufklärung, a esse processo de esclarecimento, conferindo uma dimensão tanto moral quanto política a esse processo iluminista de nos retirar da menoridade, de nos fazer pensar, etc. Há um processo que o Kant vai descrever como uma saída da menoridade, uma Ausgang, né, um sair desse estágio. E que é visto por Kant como um desafio lançado para todos nós, para as pessoas do seu tempo. Não apenas uma provocação, mas mais do que isso, uma tarefa, uma obrigação, e que exige coragem para ser levada a cabo. O Kant deixa claro nesse texto que é muito cômodo ser menor, é muito cômodo ter alguém que dita o que nós devemos fazer, que estabelece o caminho, etc. Se libertar disso não é fácil, exige coragem, ter a ousadia de pensar por conta própria e de guiar sua própria vida, isso exige coragem. E a gente tem medo, né? O Kant reconhece isso. O Estado não deve nunca tutelar o indivíduo, dirigir sua vida. A função do Estado para Kant, e aqui a gente vê algo de coloração muito liberal, né, em Kant, mas, enfim, a função do Estado é garantir que o indivíduo possa buscar livremente o seu próprio caminho. O pior tipo de despotismo para Kant é o Estado paternalista. É aquele que trata o indivíduo como se fosse um filho incapaz, que precisa ser tutelado ou conduzido para que ele possa ser feliz e tal, para o seu próprio bem, enfim. Tal postura mantém os homens incapazes, mantém eles sempre menores. Ainda que o governante seja bom, ainda que ele seja efetivamente preocupado com o bem dos governados, no fundo ele está fazendo um grande mal. Ele está fazendo um grande mal que é justamente o de impedir que essas pessoas possam viver plenamente, se realizar plenamente enquanto seres racionais, livres. Na página, enfim, o Kant vai defender então um tipo específico de concepção de emancipação. Ele observa que o homem não deve simplesmente obedecer por obedecer, sem pensar, né? Ele tem que sempre colocar em questão as coisas. Mas, apesar disso, o Kant obviamente não defende, como a gente viu anteriormente, que os seres humanos possam desrespeitar as leis, que eles possam resistir ativamente por meio de uma revolução ou de uma sedição, né? Mas também a gente não deve pensar que o Kant está defendendo uma mera liberdade de consciência, uma mera liberdade de pensamento, né? Tipo, obedeça, você pode pensar o que você quiser, desde que você obedeça, etc. Não, porque tem algo que é do âmbito da exteriorização daquilo que a gente pensa, que é o que Kant vai dizer que é o dever que o erudito tem de levar isso, de tornar isso público, de manifestar isso publicamente, fazer um uso público da razão. O ser humano, então, faz um uso público da razão quando ele raciocina apenas para fazer uso de sua razão de forma livre, como membro de uma humanidade racional. O homem ousa não mais se deixar conduzir, não mais ser governado pelos outros em seu pensamento e em sua conduta. E a coragem de pensar nos limites estabelecidos pela crítica, para Kant,
está relacionado também à coragem de falar livremente, de expressar isso publicamente. Ou seja, o dever de pensar por conta própria liga-se ao dever de falar publicamente em Kant. Enfim, então, finalizando a aula, essa dimensão crítica, essa dimensão da emancipação em Kant tem um aspecto interessante, né? Porque pode parecer um pouco frustrante que Kant não defenda a revolução, não defenda a possibilidade das pessoas descumprirem as leis da desobediência civil, mas por outro lado, para Kant, o raciocínio é mais ou menos o seguinte: olha, se não forem as próprias pessoas que tiverem a condição de pensar por conta própria, de nada servem essas revoluções. Primeiro é preciso mudar a consciência, primeiro é preciso iluminar, realizar esse processo iluminista, no qual cada um ousa pensar por conta própria, né? Então é como se a verdadeira mudança, a verdadeira transformação, ela tivesse uma dimensão ético-política, mas ela acontecesse nesse nível, no nível da formação de sujeitos efetivamente livres, críticos, né? E essa é uma questão até interessante, de que adianta fazer alterações políticas se os sujeitos não são capazes de se conduzir pela sua própria razão, né, de livremente, de se emancipar desses tutores, desses governantes, dessas pessoas que conduzem sua vida, né? Parece que enquanto esse processo não acontecer, que é o objetivo do iluminismo, do processo de iluminação, enquanto isso não acontecer, é como se as pessoas fossem saindo de um tutor para outro, né? Cada hora é uma pessoa diferente que as conduz, mas isso não resolveria o problema da realização da liberdade na ótica kantiana, né? Enfim, então, o pior dos mundos para Kant é o estado paternalista, seja qual for, por melhor que sejam suas intenções, qualquer que seja o seu matiz ideológico, para Kant, esse é o pior dos mundos, né? Um estado paternalista é aquele que mantém os seres humanos em sua menoridade. E é contra isso que o projeto iluminista se levanta, e Kant certamente é uma das vozes assim mais famosas nesse sentido, né? Então, com isso, eu termino a aula.